Atenção! Este episódio aborda temas como suicídio. Se você está passando por uma crise ou é um assunto desconfortável, por favor, procure ajuda profissional e não hesite em ligar para o Centro de Valorização da Vida no número 188. Você está ouvindo o Canshow, o podcast que transcende a realidade. Alô, Cancãs! Vindo diretamente da sua fibra ótica, começa a 9ª temporada do Canshow com Serial Experiments Lane. E direto da caixa de spam, temos os nossos convidados Lud e Miyuki. Tudo bom com vocês, Cancãs? Eu sou Lud, meu nome é Luiz, eu sou psicólogo, psicanalista e tô aqui hoje para falar sobre esse anime aí, essa obra-prima que vai falar de coisas muito malucas. Vai fazer você querer tomar remedinho, porque você não vai entender porra nenhuma do que tá acontecendo. Mas tudo bem, estamos aqui pra isso. A gente chamou o psicólogo pra fazer a análise de graça e pra não gente. estão me pagando a hora, viu? Que A hora da consulta no CRP não tá pagando a hora da... R$200 a base, tá? Só dizendo. Finalmente! Você quer apoiar o Lúdio? Apoia.se/Canshow Podcast e todo o dinheiro a gente talvez pode reverter em pagamento. Talvez. Ou pode ir lá no meu Instagram também. Pode fazer o jabá, gente? Pode, deve, inclusive. @ldante.psi, e lá eu posto uns vídeos também falando sobre sociedade, cultura pop e tal. Dá uma curtida lá, ok? Valeu. E retornando aí para mais uma temporada de fritar a cabeça, não poderíamos deixar de contar com ela, Miyuki. Vocês me chamam pra esse tipo de situação, né, gente? Eu amo vocês também, viu? Esse é o anime que a gente falou, não, a gente tem que chamar a Miyuki de volta. Não, e já tá avisado, tem uns meses, tá? Porque eu fui pra Curitiba em fevereiro, aí eu falei, amiga, você sabe, né? Que você tá de próxima aí, ó, já era, filha. O Nate fez uma missão especial, Canshow, embaixada com consulado, pra eu chegar até Curitiba pra me chamar, assim, mandou um convite, Exatamente. assim, papel timbrado, assim, você está convidada. Não falou nada, só botou o cartão assim na minha mão. Reuniões que poderiam ser um e-mail, né? E aí eu faço uma pergunta pro Lud, que a gente sempre faz pra todos os nossos convidados novos que se apresentam pela primeira vez, que é como você começou a assistir anime na sua vida e qual foi os animes mais legais que você já viu na sua vida. Assim, eu comecei a assistir anime antes de nascer. Pelo menos é a história que minha mãe me conta. Meu Deus, tu é o taco de berço. Exatamente. Ela dizia que quando ela tava grávida de mim, passava Dragon Ball na TV. Passava no ultrassom, né? Exatamente. E o próximo episódio de Dragon Ball Z será... Parto cesariana. Exatamente. Mas não. Acho que a minha primeira experiência com anime foi bem lá atrás mesmo. Naruto, Dragon Ball, desde molequinho, assim. Aí teve aquela época da adolescência, né? De colegial, de querer negar as origens. Então eu deixei de ser um otaku fedorento. Aí depois eu pensei, porra, mas uma droga é tão bom, velho. Vamos voltar pra essa merda, velho. Aí retomemos. Justíssimo. E, Miyuki, você que tem uns 4 anos que não fala de anime com a gente especificamente, assistiu alguma coisa legal nesses últimos anos? Ih, cara, eu tô, assim, fritando o cérebro. Na verdade, eu tô fritando o cérebro tentando associar o meu ritmo de estudo e trabalho com as temporadas, né, de anime que estão lançando, porque é uma coisa tão frenética e você fica, meu Deus, o que eu assisto primeiro? Então, até eu gostaria de antecipar que ver Lane é meio que um frescor, embora seja uma licergia total, né, mas digamos que a coisa de ser uma coisa tão paradinha dá um contraste tão grande com, digamos, a hipercolocação de informações em todos os animes, né? Tipo, não tem espaço pra você respirar, não tem espaço pra você refletir. Então, dá uma acalmada, assim, bem legal. Então, eu agradeço, inclusive, o convite, aproveitando, porque é isso aí mesmo. Mas, vendo algum anime especial, agora, nesse momento, eu tô muito trash, sabe? Eu tô vendo Isekai, assim, pra refrescar um pouco a mente, sabe? Tá bom, então, eu acho que não é digna dimensão. Sem kick shame. Sem kick shame no cachorro. Um pouco de droga, um pouco de salada, né, gente? Exatamente. Vambora, um dia de cada vez. Mais droga que salada ultimamente, mas tudo bem. Tudo bem, tem dia que vai ser assim mesmo. Eu queria inclusive inovar nessa temporada e perguntar pra você, Nathan, você tá vendo alguma coisa que você recomenda? Pô, eu tô vendo o novo Gundam, o Gundam Kux.
O foda é que Sem fazer kink shaming, sem fazer kink shaming. Cara, ok? não foi que. Eu não sei porque que eles acharam que o nome GQUUUX era uma coisa compreensível. E ele se passa no universo. É um universo alternativo do universo original do Gundam. Então é legal porque ele tem muito elemento do tipo dos primeiros Gundams, só que vai pra uma linha alternativa. E o estilo tá bem maneiro, tá bem legal. Eu tô retomando o Sakamoto Deus que eu perdi, porque vai ter segunda temporada. Ah, eu quero ver Lazarus. Eu não comecei ainda, mas eu quero ver Lazarus. Falaram que tá divertidinho. E eu quero ver também aquele To Be Hero X, você falou que é legal, Felipe. Eu tô vendo aquele To Be Hero X que o Nathan comentou. É uma produção chinesa, né? A China tá vindo aí com vários animes de destaque pra esse ano, esse é uma delas. É uma animação que mistura vários estilos, sendo que o estilo principal do traço é próximo, não é igual, mas é próximo do que foi o estilo do Arcane, só que ele se permite ousar misturando estilos de outros artistas que correspondem ao que a necessidade do episódio vai demandando, sabe? E a ideia é esse negócio de sociedade com heróis, só que não é aquele arquétipo do herói que a gente conhece, Superman, etc. É muito mais... A origem do poder dos heróis está muito mais voltado no quanto as pessoas acreditam e desejam que aquele herói exista. Então, é interessante, assim. A gente vai vendo vários personagens virando heróis ou deixando de ser heróis ao longo desses episódios. Tá no episódio 7 e recomendo muito. É bem massa. Bom, a gente segue então pro nosso breve agradecimento, mas não deixa de ser importante, pra nossa artista da temporada, que é a Bela Souto, que fez a nossa capa de Ergo Proxy, que eu achei justo trazer a Miyuki de novo. A gente também traz a mesma artista, que também, inclusive, é muito fã de Len e se empolgou muito em fazer a nossa capa. Até mandou um e-mail pra gente perguntando se poderia demorar mais um pouquinho, que ela tava bolando uma coisa bem especial. E de fato ficou muito especial, como você pode ver aí no seu agregador, como tá lindíssima essa capa, com eu e o Felipe versão meu adolescente abraçando as TVzinha. Eu achei genial, o trabalho excepcional. E as capas do Instagram a gente decidiu dar um tapinha essa temporada, e o template foi feito pela minha camarada maravilhosa, Groselha Atômica, que eu falei, Gro, por favor, me ajuda a fazer um design legal. Ela falou, tá bom, e é isso. Tenho amigos que sejam ilustradores e designers, gente, é bom demais. Mas agora, Felipe, a gente... Sem IA, por favor, senão a Groselha me mata. Felipe, a gente segue então agora pra ficha técnica de Len, coisa breve, só pra gente contextualizar um pouquinho antes da gente seguir pra nossa discussão. Bem, vamos lá. Len é um anime que foi vencedor do prêmio de excelência do Festival de Artes do Japão em 1998. Foi produzido por Yasuyuki Ueda, que fez também Hellsing, Technolize, Ergo Proxy, que a gente já tratou aqui no Kanshou na segunda temporada. Recomendamos muito voltar e ver. Foi escrito por Chiaki Konaka, de Digimon Tamers, famoso Digimon 3, e que também trabalhou em Technolize, e dirigido por Ryutaro Nakamura, já falecido, né? Que trabalhou em Kinos Journey e Ghost Hound. O estúdio é o Triangle Staff, que cessou as suas atividades em 2002 e foi projetado para ser um anime cross-mídia, né? Que teria tanto jogo quanto mangás pós-anime. E a personagem principal, além, ela é dublada pela Kaori Shimizu, que fez Book Pop Phantom, Martian Weeks Romance e Mushishi. Já a versão da Lei em português é dublada pela Letícia Quinto, que é a Saori do Cavaleiro do Zodíaco e também a Sandy do Bob Esponja. Eu adoro o range de personagens, tá ligado? Tipo, Superman e Cosmo, do Guilherme Briggs, por exemplo, tá ligado? E o pai da Len é dublado pelo Obayashi Ryusuke, de Bacano, Pet Labor e também de um anime de 1983 chamado Miyuki. Eu achei coincidência demais não trazer. Olha aí, ó. A metalinguagem aí, ó. Deus está em todas as coisas. Inclusive, Pet Labor, vocês têm o Cantalks, né? Exatamente, a gente tem o Cantalks do segundo filme de Pet Labor. O pai da Len, ele é o... Sabe aquele... Ele é meio que o chefe dos GCM ali, o principal. O capitãozinho, o Felipe. Não sei se você vai lembrar. Ah, sei. É ele, a voz dele eu reconheci na hora, de tão boa. E também a gente tem uma temporada de Bacana, ou seja, eu peguei esse dublador pra gente apresentar aqui justamente porque foram animes que a gente coincidentemente já falou sobre. Quem sabe, hein, fazer Kanshou temporada de Miyuki com Miyuki. Muito bom, muito bom.
Iwakura Len é uma garota tímida que começa a enxergar um mundo virtual muito mais presente após o falecimento da sua colega de classe, Yomoda Chisa, em uma sociedade onde a internet cresce rapidamente, onde é traçada a linha entre o real e o digital. Dito isso, então, vamos lá, Nathan. Pode puxar aí. Olha, vamos lá. Eu queria trazer a minha primeira impressão, que é... Oba, eu finalmente ouvi a abertura famosa de Lane, que é da banda Boa, a música chamada Duvet. É uma banda de 93 que voltou a fazer música porque eles viralizaram no TikTok em 2021. Não que eles não tivessem tido o seu próprio reconhecimento e tudo mais, mas com toda a volta dessa música em específico, eles se reuniram e fizeram um álbum novo em 2024 chamado Whiplash, que é muito divertido. Fora isso, eu queria então ver, Lud, as suas primeiras impressões de Lane, se você já conhecia, se você já tinha alguma ideia do que se tratava e qual que é o seu parecer sobre esse episódio. A gente já pode iniciar nossa discussão a partir daí. Eu não conhecia Lane, eu conhecia de nome, mas eu nunca tinha assistido, até porque a minha pegada sempre foi anime shonen pão com ovo, tanto que atualmente eu tava acompanhando Windbreakers, que é anime de porradaria na escola. Não tem muito a ver com Lane. Mas eu recomendo, Nessa pegada de anime cult, Lane, eu acho que ele surpreende pra caralho nesse princípio, porque toda a direção de arte dele é muito curiosa. Começa, enfim, com aqueles pingos vermelhos na tela, lembrando meio manchas de sangue, assim. Todo o trabalho de efeitos sonoros e efeitos visuais coincidindo. Trabalhar a questão das alucinações da Lane, que eu quero aprofundar um pouquinho mais. A questão ali das telas também, que tem, enfim, os textos, né, em japonês, como se fossem, eu acho que meio que simulando os e-mails que a Chisa manda, né, pros colegas. Pega pra caralho também, eu acho que é muito interessante. Inclusive, uma das telas específicas, que minutagem 9 minutos e 33 segundos, pra quem quiser ver. Acho que, enfim, ela tá meio que comentando, como que foi o momento que eu morri? Foi muito doloroso. E no final tem o último kanji que tá entre parênteses, que eu achei muito legal trazer essa curiosidade, porque tanto na versão legendada do anime, quanto na versão em português, a legenda, acho que por ter sido feita ali meio tosca, ela não traz essa nuance desse kanji em específico, e a dublagem também não traz, mas que é um kanji que é meio um kkk em japonês, tá ligado? Então traz meio que uma nuance de ironia ali pra mensagem, que meio que se perdeu na tradução. E que fica essa coisa de uma troca de mensagens adolescente. Eu achei interessante, sabe? Achei curioso. Achei que deu um carinho a mais. Então, preste atenção, sabe? Diferença de linguagem é uma parada muito, muito importante da gente se ligar quando a gente tá vendo alguma obra estrangeira. No mais, falando sobre o episódio em si, né? Sobre o enredo, eu acho que ele é muito interessante para dar pra gente um panorama geral de como se estabelecem as relações da Len, porque a gente vê que ela é uma garota meio solitária, assim, com poucas amizades, com poucas habilidades sociais, e a família dela é uma família, assim, você percebe nas interações que é uma família meio desestruturada. A irmã deve estar numa fase um pouco mais ali, jovem adulta, tá meio foda-se pra tudo. A mãe, na hora que ela vira pra mim e fala, mãe, aconteceu um negócio estranho. A menina que né, mandou um e-mail pra mim. E a mãe só fica quieta, olhando pro prato, comendo a comida como se nada tivesse acontecido. E depois ela vai trocar uma ideia. Como se uma colega de sala dela não tivesse se suicidado, né? Exatamente, sabe? E não só, tipo, a menina se suicidou, mas recebeu um e-mail disso. Que porra é essa? Sabe? O que tá acontecendo? E a mãe só fica quieta ali. E depois a gente vai ver o pai chegando mais tarde, além de trocar essa ideia com o pai a respeito do computador. E o pai tá vendo pornografia, velho. Com a filha dele ali na frente. Que porra é essa, irmão? Sabe? Que porra é essa? E aí ela fala que quer apresentar uma amiga pro pai e o pai dá gostosíssimas gargalhadas. Tipo, você tendo amigo? Para com essa porra. Sabe? Onde que minha filha vai ter amigo? Mas é isso, velho. Tipo, acho que sobre o enredo do episódio, isso pega, sabe? Esse contexto familiar da Len é muito interessante de trazer, principalmente porque a gente vai ver ao longo do episódio que a Len, ela tem alucinações visuais e auditivas, cara, radicais. É absurdo o grau de alucinação que ela tem ali. A gente tem uma primeira percepção disso logo no começo do episódio, com a cena dela no trem. E é muito legal o contraste, né, que faz, porque quando tá focado nela, tem um ruído de fundo, meio como se fosse um chiado, um barulho de silêncio, que dá pra pegar. De eletricidade até, quase. De eletricidade estática. E ela manda todo mundo ali meio que calar a boca, porque tá fazendo muito barulho. Mas é meio que o barulho da estática que tá se passando na cabeça dela. Não é o barulho do trem de verdade. Tanto que quando o barulho cessa, aí a gente percebe a barulheira mesmo. O que não é muito comum nos trens do Japão, que é o povo conversando. Mas o barulho do trem chacoalhando e tal. Aí depois ela chega na escola. Aliás, chacoalho muito interessante, né, a animação dela. Uhum.
E aí vai seguindo e vai mostrando, por exemplo, ela vendo os vultos aí dos colegas na frente da escola, e depois na cena ali em que ela tá na aula de programação, de computação, a fumaça saindo do dedo dela. Você vai vendo nuances de alucinação que culminam numa cena que é muito foda, que, cara, você não entende mais ou menos como o tempo se passa entre um momento e outro, mas ela tá no trem, no segundo dia, depois que ela sabe da menina que morreu, e o trem sofre um acidente, e aí não fica muito claro se é uma alucinação ou se é um sonho que ela tá tendo, porque a cena depois ela corta imediatamente pra ela acordando na sala de aula, mas é um sonho / alucinação, eu já vou falar dessa relação também porque eu acho interessante de trazer, dela no trilho de trem, vendo a colega se jogar na frente do trem e não podendo fazer nada. É uma cena muito forte, cara. Eu me senti extremamente impactado por isso. E aí, por que eu trago essa questão das alucinações em específico, não falando do enredo, mas falando sobre o aspecto psicológico da personagem, não querendo trazer nenhum diagnóstico aqui, ok? Eu acho, inclusive, que essa prática da gente ficar diagnosticando personagem e gente aleatória pela internet é muito nociva, mas porque a gente fala de um quadro que na psicanálise a gente vai ter essa leitura das psicoses. E dentro das psicoses a gente vai ter toda uma gama de doenças, mas só frisando aqui que a psicopatologia para a psicanálise é diferente da psicopatologia para a psiquiatria e como os DSMs e os CIDs vão tratar as doenças. A gente vai ter ali um ponto de vista mais ou menos parecido, mas na sua essência, na raiz, ele é muito diferente, porque a psicanálise trabalha com a questão do inconsciente, não com a questão neurológica dos transtornos. E dentro das alucinações, então, dentro do quadro de psicose, que a gente vê mais ou menos que é o que parece que acontece com a Len, a gente tem muito uma questão de uma desestruturação do aparelho inconsciente, né, do que vai reger a nossa relação com o mundo, entre tudo aquilo que faz parte da gente, tudo aquilo que está fora da gente, e as coisas elas se misturam. E é muito interessante você ver isso com a Len, porque o que são os sonhos? Os sonhos são alucinações inconscientes que a gente tem enquanto a gente está dormindo. Por isso que eles acontecem, porque senão seria alucinação. E com a Len parece que não tem muita diferença disso, sabe? É um inconsciente a ser aberto, é um sonhar acordado. Só que é um sonhar acordado que acontece o tempo inteiro. E isso que é preocupante e ao mesmo tempo traz essa nuance, tipo, o que tá acontecendo com essa menina? Não sei se eles vão explorar mais a relação dela com a família, a constituição desse núcleo principal dela. Eu imagino que não, imagino que eles vão falar dali pra frente, né, e os eventos, enfim, malucos que vão acontecer. Mas achei legal trazer essas nuances, até pra trazer essa discussão dessa parte psicológica. Eu achei interessante o negócio que você comentou, que o pai da Len, ele fala já nesse episódio, quando ela vai procurar ele lá no quarto e tal, insistindo pra ela aprender, né, a mexer no computador, e ele dizendo que, tipo, já aponta pro fato de que o mundo real e o mundo virtual, eles estão começando a se entrelaçar, que era uma coisa muito menos nítida, eu imagino, pelo menos na época que o anime foi lançado, do que hoje. Essa questão toda da hiperrealidade virtual que a gente vive, etc. E eu acho interessante o anime utilizar desse artifício que, na época, não tinha como ter dimensão do que viria a ser atualmente, essa hiperrealidade hiperconectada, mas que vai servir, parece, pelo menos, de mediação aí para aflorar o que precisa ser desenvolvido no inconsciente da Len. Isso eu achei muito massa. Mas me diz aí você, Milk, o que você achou desse primeiro episódio? Eu, na verdade, assim, eu adiantei até pro Nate, assim, off, que eu já tinha visto o Len há muitos anos atrás, quando trouxe aqui pro Brasil e tal, mas eu vi de uma forma não linear, então não lembrava muita coisa, porque eu também não fui resgatar, né? Como eu mencionei antes, é um respiro bastante grande em relação a animes da atualidade, com relação a não te jogar muitas informações, te dar espaço pra pensar. A estética, de certa forma, lembra um pouco... É inevitável fazer essa comparação com Evangelion, né? No sentido de que tem muitos painéis parados e tal, ou com pouco movimento também, né? A gente tá ali marcando... Acho que deve ser o anime mais antigo que vocês estão trabalhando agora, né? No Kanshou, provavelmente, né? E então vocês estão aqui trabalhando com um arco que a gente tá meio que no caminho de aposentar a animação tradicional, né, com celuloides, e entrando no animação digital, né? E aí tem todo... Aqui no Kanshou sou considerada a pessoa que marca tempo, né? Aqui o Len marca bastante seu tempo, né? No caso também... Nunca mude, Milk, toda essa transição... Ah, obrigada. Eu gosto disso. Mas
tem um traço interessante em Len que acaba sendo essa coisa de ser um anime que é de 98, né? Então, a coisa de você estar próximo da virada do milênio. Aí você tinha toda uma ideia de conspiração tecnológica na época. Talvez os mais jovens não lembrem disso, não saibam disso, que tinha a questão do bug do milênio, que se virasse ali nos sistemas operacionais para 2000, ia dar uma pane total no sistema e não ia conseguir mais ter acesso aos sistemas de transporte, energia, ia acabar tudo tecnologicamente falando, né? E não aconteceu nada no final das contas, então ficou aquela coisa aí, gente, não deu nada, né? Ufa, né? Foi muito ridículo. Na época tinha muitas revistas Veja, à época, falando, nossa, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Era horrível. Mas é interessante até como vocês pontuaram sobre a questão de ter essa coisa de, na época, não ter muito como imaginar, ou pelo menos só se especulava sobre essa questão da vida digital ficar entremeada com a real, né? Mas fica muito... É assustador, por exemplo, bem no início, né? Quando vem aquele present day, present time, né? Com aquela risadinha, sabe? Bem irônica, porque na época eu fico imaginando, não faz sentido nenhum essa porra, né? Vai ver uma assinatura do estúdio e tal, vou saber, né? E no final, assim, vendo agora 20 anos depois, 25 anos depois, você fica meio, caralho, meu, isso aqui é uma profecia que envelheceu bem, né? Ficou bem ruinzinha, né? Mas enfim, vamos ver como é que vai ser nos próximos episódios aí, né? Como é que isso vai se desenvolver, se a gente vai ter uma reflexão feliz ou meio perturbadora. E também, assim, ainda falando de marcação de tempo, né? Acho que deve ser bem interessante pro pessoal ver a questão dos monitores de tubo, ver justamente essa mescla das animações, né? Aqui foi colocado realmente o tradicional e o digital, justamente naquelas cenas das sombras com pintas que parecem sangue, né? E justamente aquele contraste. No tradicional tá a parte do dia, que seria a vida real, e justamente o digital ser essas sombras, né? Vai ser interessante ver essa questão também, se vai se repetir em outros fatores da animação. Eu também fiquei muito encucada quando eu vi ali a questão da pesquisa de quem produziu Len, né? Eu fiquei, nossa, por que será que é tão esquisito essa animação? E aí eu vi um envolvendo em Digimon Tamers, que simplesmente é minha temporada de Digimon favorita, e tá explicado, né? Porque vocês me chamam pra isso, né? Que sempre é a temporada que se fala que é fora da curva, que ou você ama ou você odeia, porque realmente tira aquela coisa mais de, Digimon são só amigos e tal, então vai pra um negócio mais profundo, mais de desolação. Então, acho que isso também é uma premissa do que a gente pode esperar em Len nos próximos capítulos, embora eu não saiba muito bem como isso vai se desenvolver. Também, assim, assina embaixo no que o Lud falou sobre a questão disfuncional da família da Len, a questão de ela ser uma pessoa muito fechada e, ao mesmo tempo, talvez até justamente ela tenha vindo essa personalidade fechada de muito tempo, de não ter, tipo, você tentar se comunicar e não ter uma resposta, uma reação das pessoas, né? E mesmo que você tentasse explicar o que tá acontecendo, você mesmo não consegue explicar e as pessoas não querem entender. Então aqui tá tendo talvez um problema de comunicação, não sei, a se conferir nos próximos capítulos. E é algo que também... Nos momentos que a Len tá com ela, só com ela, os espaços parecem tão grandes, tão vazios, embora seja só um cubículo do quarto, ou seja só o caminho de casa, né? Mas parece uma coisa tão distante das pessoas, não tem ninguém na rua, por exemplo, pelo amor de Deus. Não vá sozinha, Len, pelo amor de Deus. E aí, ao mesmo tempo, na escola é completamente diferente, né? Tem pessoas que falam com ela, mesmo que ela fale muito pouquinho, são pessoas que... Ela dá uma ação e vem uma reação, né? Vem uma conversa, digamos assim. Então, talvez isso seja interessante de prestar atenção durante a história, né? E também a questão do suicídio, né, gente? A gente tá aí, né, falando de Japão, suicídio, sempre vem, né? A ideia de que tá tendo problema e continua tendo esse problema, né? Até eu separei uma informação, já que aproveito-se aí pra dar informações aqui no Kanshou, né? Que em 2024, né, lá o Japão contabilizou 527 suicídios entre jovens até o ensino médio. E eu gosto de fazer essa análise aqui porque esse foi o número mais alto, historicamente falando, dentro do que eles contaram, dentro do começo desses registros, né? E continua sendo um problema alarmante, sem solução aparente.
ao mesmo tempo eu gosto de colocar isso frente também ao Brasil, né? Porque a gente sempre fica falando, suicídio é coisa do Japão, coisa de país asiático, sei lá o quê. Mas a gente também tem os nossos problemas, né? Aqui eu peguei um registro do SUS de 2023, eles não têm exatamente casos de suicídio, assim, categorizado, mas eles têm o registro de internações por lesões autoprovocadas. E entre pessoas de 15 a 19 anos, nós temos 1.310 casos registrados. Então não é uma coisa tão isolada assim, tá, gente? Então vamos tomar cuidado nessa questão. Mas é isso, gente. Depois se a coisa tão positiva, né? Esses são os meus comentários, porque eu acabo assinando muito em cima do que o Lud falou. Então, é isso. Sim, inclusive eu acho muito interessante a gente trazer essa discussão acerca do suicídio da Chisa, né? Inclusive, porque esse é o gatilho todo do anime. Então, muita coisa na história vai girar em torno disso, eu imagino. Eu assisti só o primeiro episódio, não vi os outros pra não... Enfim, não queimar a pauta, porque eu falo pra caralho, então a chance de eu queimar a pauta é muito grande. Mas a gente precisa discutir isso, a gente precisa debater isso de uma maneira responsável, até porque é um problema atual e é um problema que a gente tem que... Não dá pra negar, sabe? Inclusive, queria fazer aqui minha ressalva que eu não comentei um pouco mais sobre isso quando eu tava falando mais cedo, mas sim, é o gatilho de toda a história, é o que vai movimentar. E precisamos conversar sobre o suicídio da Chisa, coitada. Agora, eu acho que a gente tem muito pouca, por enquanto, né? Tem muito pouco material pra falar sobre o suicídio da Chisa nesse primeiro episódio, porque fica bem misterioso, até parece que ela não tinha, ou pelo menos não parecia ter, uma relação próxima com a Len, né? Apesar dela receber o e-mail, tipo, quando falam, a garota que se matou, a Len não parecia nem ter se tocado do que tinha acontecido na escola. E eu senti que talvez a gente vai embarcar numa parada meio 13 Reasons Why, assim, em que, pelo menos essa é a minha expectativa, né? Em que nos próximos episódios a gente vai ver o desenvolvimento do que levou a Chisa a cometer suicídio e a relação disso com os colegas de turma, colegas de escola. E eu fico curioso pra saber como que a Len vai ser afetada por isso, né? Porque isso parece já estar afetando a subjetividade dela de uma maneira muito forte, mesmo que ela não tenha conhecido a Chisa de maneira tão próxima, né? É muito impactante, inclusive porque a única pessoa que ela apresenta como amiga pra família é logo a menina que morreu, né? E depois dela morrer, por conta do e-mail, tipo, ela quer um computador novo pra apresentar pro pai essa nova amiga. Mas quando ela tava viva, quando ela tava na escola, aparentemente o contato delas não era tão próximo. Então o que tá acontecendo aí? Acho que de novo a gente pode falar de outra coisa relacionada com o quadro de psicose, né? Além das alucinações, que são os pensamentos delirantes, que são às vezes pensamentos que não têm lastro na realidade, mas que para aquela pessoa eles fazem muito sentido. E aí, de novo, acho que eu posso estar racionalizando muito também, porque anime tem essa parada, né? Ficção científica, meio fantasia, meio fantasma e tal. Então vamos entender o que tá acontecendo, mas acho que fica muito marcante também quando a Chisa tá tendo ali aquele diálogo com a Len, né, através do computador, supondo que seja realmente ela, que ela comenta a respeito do suicídio para ela não ser uma questão de se encerrar algo, mas de se livrar das amarras do corpo, né? Ali onde ela está é onde Deus não existe, pelo que eu entendi. Pelo que eu me recordo ali do diálogo no episódio. E isso marca muito, cara. Porque então o que tinha de motivação por trás disso e como que isso vai se relacionar com essa parada meio distópica, meio sci-fi, né, de Len? Eu queria entrar no ponto, principalmente, que a gente tá em 98, né, no anime. O anime é lançado em 98, a gente tá meio que nessa época, assim, então a gente tem que considerar que, nesse ano, gente, o Google foi fundado. Então o Google nem era o que é hoje, né, como uma empresa, uma Big Tech, que tem a sua influência na política, que tem a sua influência na nossa vida de hoje. E, assim, é muito engraçado ver a Len não ser antenada, não saber que droga de e-mail as pessoas estão falando, que ela não tem celular direito, praticamente, coitado. E é muito legal porque a gente tem que relembrar que a internet, ela era um lugar antes. Ela era descrita quase como se fosse um espaço físico, né? Porque você tinha aquele computador antigo na sua casa, que ele tava ali na sala, mas se você saísse dele, você tava fora da internet. Você não tinha um smartphone ainda, entendeu? Tá ligado? A única coisa que você tinha com a internet é pedir ringtone por SMS, entendeu? Comprar a moeda do Rabo Hotel. Então, o anime usa a sua estética para deixar muito claro que parece que existe um mundo paralelo ao nosso.
E hoje em dia, já não é mais assim. Hoje em dia, como o Felipe tinha pontuado, a internet está integrada na nossa vida de todos os jeitos. Então, ter essa perspectiva é muito importante, porque a Tisa se suicida, mas muito com o que parece ser uma motivação para ir pro Wired, eles chamam de Wired, né, o lugar cheio de fio, a internet, o mundo digital, descreva como quiser. E ela fala, na verdade, que Deus está aqui. Ela fala que Deus está naquele lugar. E existe muito uma sensação de renascimento nessa fala toda e nesse comportamento, não só de uma morte, né? Tanto que o encerramento é só uma figura da Len, em posição fetal, cheia de fios e cabos e um monte de parafernália tecnológica em volta dela. Quase como se esse outro mundo fosse uma nova vida. E então tem esse olhar, digamos, artístico, digamos, porque era a internet na presença da vida das pessoas naquela época, que era uma coisa nova, gente. O Japão, naquela época, só tinha internet de escada há 4 anos, sabe? Então, hoje em dia, a gente tem internet na sua geladeira, tá ligado? O que vai ser interessante, né? Nos próximos capítulos, a Lei vai ter que negociar com o pai, o pulso ali da internet. Ó, pai, não eu vou atende ligar o telefone. agora, tá? Você não liga a internet, tá? Não atende o telefone que eu vou usar, tá? Exato. Pô, e falando do pai, tem uma coisa muito legal na cena dele, que além de ele tá vendo as coisas dele ali, ele tá navegando na internet. É muito engraçado que ele é muito mais antenado do que a jovem. Hoje em dia, a gente sabe que é meio que ao contrário. E aí a gente vê que existem vários corpos, tipo um cara de terno, uma maidezinha, todos eles sem cabeça, quase como se fosse pra você se encaixar nessas cabeças, nesses corpos, né? A internet ela ainda tinha um certo grau de anonimato, né? Ela tinha ainda um certo grau de você criar uma nova personalidade, criar uma nova vida. Era por ser esse lugar separado, né? Então, a Tisa tá meio, tipo, entre na rede Shinji pra além, tipo, tá ligado? Entre na rede Shinji, por favor. É que ela aparece ali no final que nem uma aparição e além fica tipo, caralho, socorro. Mas eu acho que é isso, parece que vai haver uma jornada de descoberta sobre o que é esse outro mundo e o que ele proporciona. E eu estou extremamente empolgado pra ver qual é que é. É quase como se fosse uma gestação literal, né? A Len vai nascer nesse outro mundo que nem a Tisa renasceu lá. Inclusive, voltando um pouco pra temática do suicídio, agora que eu tava lembrando da cena, cara, a cena do suicídio da Tisa, apesar de ser basicamente a primeira do episódio, é uma cena que ela é muito cruel, né? Porque se você parar pra pensar, não pela graficidade da coisa, porque, enfim, mostra algumas coisas ali, mas não é tão detalhista, mas pela reação das pessoas na rua, é uma reação muito fria, sabe? Você vê uma adolescente, cara, caída ali no asfalto. E a primeira coisa que fala é, eu não tenho nada a ver com isso, cara. Exatamente. É um cara ali meio que assediando a sua namorada, não sei se é uma namorada, se é uma garota de programa, que ele tá acompanhando ali, e a menina cai quase na frente deles, e tipo, nossa, que barulho foi esse? Que coisa estranha. Eu não tenho nada a ver com isso. E eles só se retiram, sabe? E aí, alguém chama uma ambulância. É muito legal, porque isso entra numa tangente muito forte de que perdura até hoje, inclusive só piorou, que é essa questão de você se conectar com outras pessoas, de a internet ser um meio de você se conectar com outras pessoas. Por isso tem essa questão do pai, que a gente poder fazer essa suposição de ter um avatar, né? E aí, pô, se você avança no tempo essa questão, a gente chega numa série moderna, que é essa adolescência que está na Netflix, que é 100% os desdobramentos disso, né? Que você agora tem uma vida social muito mais interligada à internet e que o comportamento na vida real dessas pessoas, ele é muito mais ligado ao que acontece no virtual. E a gente entra até num debate entre o que é real e o que é virtual, porque eu acho que você falou uma coisa muito legal, Nate, que é que naquela época a realidade e o mundo digital eram coisas paralelas, né? O mundo digital era algo que existia em paralelo à realidade. Hoje, o mundo digital, ele é um mundo sobreposto. É quase como se fosse nem mais uma película, mas literalmente uma pele que tá sobre a realidade. A gente não sai mais da internet, né? Tinha até aquela frase, a gente era moleque, enfim, sai da internet, tá muito tempo aí nesse joguinho, né? Que horas que você vai entrar no computador pra gente trocar uma ideia no MSN, mandar mensagem, mandar o gif do cara peidando lá pra chamar a atenção. E hoje em dia não é mais isso, tá ligado? Exato. E a gente tem que pensar muito sobre como os relacionamentos, enfim, acho que Len é um anime muito atual nessa questão, porque a forma como os relacionamentos se dão na internet, eles também se dão, você falou dessa coisa dos avatares, e eu fiquei pensando, sim, sabe, são moldes de corpos pra gente se encaixar, que não são mais avatares, mas se tornaram ideais. E a gente tem que o tempo inteiro estar se encaixando nesses estereótipos, e aí a gente pega, por exemplo, influencers, não vou citar nomes aqui, porque eu não quero que ninguém tome em processo, mas falando merda pra caralho em CPI das apostas, por exemplo, né, desculpa se eu tô politizando demais aqui o assunto, mas que estão aí se relacionando com milhões de pessoas, não só jovens, mas pessoas de todas as idades, vendendo uma ideologia, mas quem que é essa pessoa por trás das câmeras? A gente não conhece.
sabe? A gente se relaciona com a imagem que elas passam pra gente através ali da tela da rede social, do stories, do reels, do post, do texto. Mas a gente não tá no cotidiano. E isso é muito nocivo, porque, voltando pro que eu tava falando um pouco sobre as psicoses também, eu acho que esse é um tema que eu vou abordar durante a temporada inteira, gente. Desculpa se encher o saco, mas eu acho que tem muita conversa. Eu te chamei por um motivo, porra. É. Mas é exatamente isso, sabe? A psicose, do mesmo jeito que ela é a falta de limite entre inconsciente e consciente, é o inconsciente vazando para a realidade, a rede social, ela retirou completamente o limite do mundo digital para o mundo real. Então a gente não tem mais algo que divida, um filtro entre aquilo que é só um ideal, que está sendo vendido para a gente na internet, e aquilo que a gente é de fato. Se a gente não é aquilo que está posto na internet, a gente não vale, a gente é um fracasso. Se você não tem o shape, se você não tem o tênis, se você não tem a camisa da marca, se você não tem o tênis que parece que foi tirado do lixo, mordido por cachorro, mijado por um guaxinim da Balenciaga, você é um pedaço de bosta pior que aquele tênis. Porra, cara, olha pra onde que descambou. A Elaine vai tratar disso de uma maneira muito mais rasa e muito mais pra questão do sci-fi, mas quando o pai dela fala que o virtual tá se misturando com o real, meu amigo, ainda bem que você é um personagem de anime, porque se você fosse real... Eu tava dando uma lida, eu gosto sempre de pegar esses animes mais cabeçudos, dar uma lida em discussão, ver se tem algum comentário de produtor, tudo mais e tal. E o Ueda, que é o nosso produtor do anime, ele falou que ele tinha a proposta de trazer uma discussão entre uma visão japonesa e americana sobre o uso da internet e da sociedade. E a contragosto dele não rolou isso. Ele percebeu que teve uma relação muito similar dos japoneses com os americanos na questão do uso da internet. E a gente vê que é um fenômeno global essa questão que a gente tem da socialização da internet, né? Eu tô falando muito da série da adolescência, que eu tô vendo literalmente esses últimos dias, perto da gravação, né? Então tá muito fresco. E fazer esse paralelo entre essa série e Elaine é obrigatório quase, né? Porque o Lud tava falando de que se você não tem um TNX e não sei o que e tal, e a internet se tornou um local em que você perdura comportamentos do mundo real, digamos, né? E é um ciclo meio que vicioso. Isso é uma coisa que só cresceu com o tempo, porque eu quero muito ver como são adolescentes, jovens adolescentes. A gente sabe que é um jovem adolescente, no anime eu digo, eles podem ser meio cruéis, porque é aquela coisa da sociabilidade quando você é jovem e tudo mais, só que agora a internet tem é uma nova ferramenta, né? Eu quantas vezes já não vi um desenho, alguma coisa que alguém tava, sei lá, sofre bullying porque alguém manda uma mensagem, joga uma foto meio embaraçosa de uma pessoa no grupo da escola, tá ligado? Eu quero ver se esses desdobramentos sociais vão ser uma coisa presente em Elaine, porque eu vejo que hoje é uma coisa intrínseca, inclusive pessoas de diferentes ideologias se utilizam dessa ferramenta para radicalizar pessoas, né? A gente vê muito movimentos, digamos, masculinistas, como pessoas como Andrew Tate, que se utilizam da internet como plataforma principal em formar um monte de incel e misógino, tá ligado? E é difícil não ver que esse comportamento não é replicado, digamos, ele não tem uma forma, digamos, primitiva em Elaine, porque a Tissa, ela claramente é uma menina que é mais excluída, você vê que tem as meninas ali da rua que estão rindo dela e não sei o quê. Então, o início de uma expansão da internet é só uma exacerbação de todo esse comportamento que a gente já viu na vida dessa garotada. E é por isso que eu tô curioso pra ver, tipo, se vai explicar uma motivação da Tissa, de tipo, me matei porque, não sei, eu sofri bullying, eu vi na internet uma saída. Eu não acho que vai ser uma coisa tão rasa nesse nível, claro, mas não tem como não fazer o paralelo, sabe? Eu me senti ainda assim vendo um anime muito atual, apesar de ter quase 30 anos. Pra caralho. Eu acho que é importante a gente falar também sobre a questão, a gente vai trazer essa nuance cultural, e talvez a Miyuki ela tenha dados, porque ela é a moça dos dados, sobre a relação do povo brasileiro com o uso de internet, né? A gente é um dos povos que mais consome conteúdo na internet cotidianamente. A gente é um dos povos que mais tem uma presença social, seja em rede social, seja, por exemplo, em bet online, sabe? Por exemplo, em questão de 7 anos, a gente se tornou o país que mais aposta no mundo. Tudo isso por conta do impacto que a rede social, que a vida digital tem no cotidiano do povo brasileiro. Então, são temas que a gente precisa debater, sabe? São temas essenciais aqui. O meu último comentário, que é mais um apontamento divertido que eu encontrei também sobre os produtores do anime, é que eles comentaram muito sobre design da Elaine, design específico da Elaine.
que ela tem o cabelo com uma mecha de um lado só e uma roupinha de ursinho que ela usa pra ir falar com o pai. A gente vai ver que são elementos que estão sempre presentes, o ursinho tanto quanto a mecha, né? Que eles falaram que eles usam esse cabelo de desigual para representar uma certa instabilidade na Lane, uma certa, como posso dizer, uma incerteza de onde ela se encaixa. Porque claramente a Lane vai ser um personagem que vai colocar o pé no mundo virtual e a gente vai começar a acompanhar essa transição de um pro outro. E a roupa do ursinho vem muito também da timidez dela, ainda assim como uma criança de 13 anos, né? Eu acho que eles têm nessa faixa de idade, assim. É uma roupa que ela usa pra se proteger de uma timidez, sabe? De uma forma de encorajamento de se relacionar com uma pessoa mais velha que é o pai dela, né? Ela não parece ter um certo tipo de intimidade, porque o pai tá ali viradado na tela e tal, jogando tigrinho, sei lá o quê. Parece que ela não tem intimidade com ninguém da família, né? Exato, ela é totalmente absorta em si mesma, porque a família não dá abertura pra nada. A cena dela jantando com a mãe, como você tinha bem pontuado ali, pra mim foi bem horrível, e olha que a mãe não falou um A. Isso foi horrível. É exatamente por isso que é horrível, cara. É foda. Então a gente vê uma pessoa muito retraída, que ninguém fez bullying com a Lane e tal, mas a gente sabe que uma pessoa que tem certa dificuldade de sociabilizar pode procurar um outro meio de fazer isso. E eu acho que a Lane vai se entregar pelos chamados da Tisa justamente por isso. Porque se a Tisa tomou uma decisão tão drástica quanto tirar a própria vida por conta de uma coisa nova e desconhecida, a Lane talvez esteja curiosa pra descobrir o que é isso. Eu acho que isso é muito impactante, principalmente, de novo, falando sobre pessoas que apresentam quadros de psicose. E aí, quadros de psicose, a gente vai relacionar muito... Enfim, a gente vai falar de questões diagnósticas, de novo, com quadros de esquizofrenia, com quadros de paranoia. Vai ter um debate também sobre questões de TDAH. Vai se ter um debate sobre a questão do borderline, né, que na psicanálise a gente vai tratar como um caso limítrofe, né, e aí eu teria que falar um pouco de psicopatologia aqui, psicodinâmica, e não quero falar disso porque vai dar muito trabalho, mas são quadros em que a gente vê que as pessoas elas ficam meio que nesse limiar entre o que é real e o que é inconsciente, né, e o que é fantasia. Não vou dizer que é falso, mas que é fantasia, e como essa fantasia vaza pro real. E a gente vê isso na Lane muito, né? Essa questão da instabilidade é puramente isso, sabe? Onde que ela se encaixa? Ela se encaixa na realidade concreta ou ela se encaixa no mundo da fantasia dela, né? Nisso que ela delira e que ela alucina. Em que mundo que ela tá? E, tipicamente, pela nossa sociedade, e a gente vê isso, desde muito tempo, a maneira como a gente lida com o que a gente vai chamar de loucura, e as pessoas, então, que elas não são neuróticas, né? Pro Freud, o mais saudável é pelo menos neurótico, vamos colocar assim. Como a gente lida com as pessoas, enfim, neurodivergentes ou não neuróticas, né? Vai depender aí da linha que a gente foi tratar em questão de saúde mental, saúde psíquica. Foi sempre uma linha muito cruel, no sentido de que essas pessoas, elas não são adequadas para a sociedade em que a gente vive. Então, quando a gente fala também de luta antimanicomial, a gente fala sobre isso, sabe? Onde que essas pessoas se encaixam? Claramente não é na nossa sociedade. É dentro aí daquela salinha, acolchoado, com a camisa de força, tomando remedinho e acabou o papo. Imagina o efeito disso na cabeça de uma adolescente, né, de 13 anos, e a gente vai ter que trazer isso também para a nuance cultural do Japão, que é um país que tem uma taxa de suicídio extremamente alta, que tem uma taxa de adoecimento mental extremamente alta, que tem uma cultura muito conservadora, em muitos sentidos, e que ao mesmo tempo, a gente vai ver a história de Japão, a gente vai ver a história de fetiches bizarros, sabe? E as fugas que eles dão para tudo isso que fica reprimido, ou vai para um lado muito controverso, ou vai para um lado muito trágico, quando a gente vai falar de pessoas que acabam com a própria vida. E lógico, tem gente que vai conseguir lidar com isso de maneira saudável, e acho que aqui talvez eu esteja fazendo uma generalização, e se tiver alguém que entende mais de antropologia do Japão, de cultura do Japão, para falar sobre isso, por favor, me corrija. Mas a gente tem que trazer essa nuance cultural, mas sem também deixar de olhar para o que a gente vive no presente, né? E para o que é, muitas vezes, intrínseco a muitas culturas do mundo. Então, de novo, falando sobre loucura e falando sobre o local da Lane no mundo, a gente fala sobre qual que é o lugar do louco no mundo. É dentro da nossa sociedade ou é ostracizado, isolado, né? No cantinho dele ali, sem atrapalhar ninguém, sem machucar ninguém, instável, violento. Acho que vai ter muito... Caralho, eu tô muito animado pra continuar vendo esse anime, velho. Que bom! Eu acho que o último apontamento que eu queria dar, assim, em relação a Lane é como é interessante que, assim, geralmente quando a gente tem os protagonistas de anime, eles geralmente têm uma família já, ou não família já desestruturada, né? No sentido de, morreu a mãe, morreu os pais, morreu o pai foi comprar leite, nunca mais voltou, tudo mais, né? E aqui a gente tem uma família externamente
falando, bem estruturado, tá com uma condição de família classe média, né? E mesmo assim você tem um problema estrutural grave, que dificilmente você conseguiria um retorno por parte de um conselho tutelar da vida falando que tem maus tratos, aqui não tem nenhum maus tratos, né? Mas aí você tem uma pessoa com algum problema psiquiátrico, mental, mesmo numa situação que, a princípio, colocaria na normalidade, né? Então, acho que até fica como, sei lá, um aviso, até, assim, situando numa sociedade japonesa, mas eu acho que qualquer sociedade aí que esteja numa condição boa, né? Que você não precisa estar numa situação totalmente desequilibrada para você ter esse tipo de atenção à saúde mental. Eu acho que, inclusive, né? o Neide estava falando da adolescência, da série, né, no caso, mas a gente fala do período da vida aqui também. Acho que tem um paralelo muito legal entre a Len e o filho do policial. Eu não vou lembrar o nome deles agora, porque já faz tempo que eu vi a série, mas apesar deles terem uma família que é presente, a família é muito ausente, afetivamente falando, e não se comunica na mesma linguagem que eles. Então, de novo, pro pai da Len, é impossível que ela tenha amigos. Na hora que ela fala que tem uma amiga pra apresentar pra ele dá risada, sabe? Ele ironiza a situação. A mãe é completamente distante emocionalmente. Então, por mais que eles estejam em casa, eles não estão ali com ela. Eles não estão ouvindo ela, eles não estão compreendendo ela. E acho que, inclusive, falando da série, adolescência, esse é um dos pontos da série também. Discutir, lógico, toda a questão das redes, que fica nesse pano de fundo que é muito forte, mas discutir essa dissonância de comunicação que tem entre os adultos e os jovens, né? E como é importante a gente fazer esse esforço para conseguir se comunicar. Porque o que acontece quando a gente tem essa confusão de linguagem, quando a gente tem isso que fica um ruído no meio? É muito, muito, muito forte. E muito bem, senhoras e senhores, está começando aí a 9ª edição deste que é o melhor game podcast da podosfera brasileira, que é o Kanshou do Bilhão. Exatamente, a gente volta com nossas tradicionais 6 questões separadas em fácil, médio e difícil, e claro que as coisas podem mudar ao longo da temporada. E a gente começa então com os nossos convidados Lud e a retornante Miyuki no 0-0, e eu quero dar o ar das graças pro Lud começar escolhendo se ele vai escolher a fácil número 1 ou número 2, só pra ele já sentir o gostinho, porque a Miyuki já foi maltratada no passado, então vamos deixar ela descansar um pouquinho antes de começar. Lud, você pode escolher a questão fácil número 1 ou número 2. Tá, vamos na número 1, né? Questão fácil número 1, valendo 1 pontinho, diz o seguinte: o estojo da Len que vemos em sua sala de aula é de que cor? Letra A, vermelho. Letra B, azul. Ou letra C, verde? Vermelho. Certa resposta, e o primeiro ponto da noite e da temporada já é garantido logo na primeira questão. Letra A, vermelho. Bora. A de vermelho, vamos. Caralho. E aí, Miyuki, vamos ver então se você ainda lembra como se joga esse jogo gostoso que é o Kanshou do Bilhão, respondendo a pergunta número 2, fácil, valendo 1 pontinho, que é: quantos monitores o pai da Len usa? Alternativa A, 5 monitores, B, 6 monitores ou C, 7 monitores. Caralho. Eu estou desabituada. Essa coisa de falar que eu sou retornante, assim, dá uma pressão ruim, sabe? São 4 anos, cara. 4 anos. Mas você é ganhadora, mano. Você é vencedora. Você tem um cinturão pra preservar aí, minha filha, vai? Eu acho que é 6 monitores. E cada resposta, Miyuki, são 7 monitores. Ué, São 7, porque olha só que sacana, tem um no chão, no pé dele, embaixo, escondido. no chão. Filha da mãe. São 6 na frente, de fato, e aí... É ali onde tá o pornô. Ah, tá. Exatamente. É o monitor escondido. E aí eu fui até conferir, porque falei, mano, não são 6, eu também achava. Aí eu olhei, não, tem um escondido ali embaixo, ok, tá bom. Porque tem uma sacanagem que tem um mega impressor, scanner ao mesmo tempo lá em cima, né, filho da puta? Então, exato. É. Vamos lá, então. A gente segue com esse 1-0 logo de início. Lud, você pode escolher a questão média número 3 ou número 4, valendo 2 pontos. Cara, vamos na número 4, né? Toda a simbologia aí do número 4, morte e tal, vamos nessa. Vamos ver então, valendo 2 pontos. Pergunta número 4. Qual é o nome do programa de leitura de notícias que está instalado no computador do pai da Len?
Letra A, newsbringer.app. Letra B, newsgrazer.app. Ou letra C, newsscrapper.app. Vamos de letra A de novo. A de vermelho, vai. A de vermelho está... não foi dessa vez que você ganhou 2 pontos. A resposta correta é letra B, newsgrazer.app. Newsgrazer, ok. Dito isso, então, Milk, vamos lá. Questão 3, valendo 2 pontos. O que é o Easel Surface? Que é um programa que apareceu no computador do pai da Len. Alternativa A, é um módulo de sincronização do programa Oyadi. Alternativa B, é um módulo de inicialização do programa Oyadi. Ou letra C, um módulo de mapeamento do programa Oyadi. Quando o cara falou aqui, o Lud falou que precisavam de um edital, né? Era sério, tá? Tá parecendo com questão de informática de concurso, que ódio. Ai, meu Deus do céu. Tem que estudar direito. Eu vou chutar, porque eu não tenho compromisso nenhum, eu vou chutar C. Vê certo, porra! Parabéns. Começou. Parabéns. É assim que eu faço concurso, mentira. É sempre assim. Eu já passei em concurso assim já. Mano, e aqui no Canchou do Bilhão é sempre assim. Quer saber? Eu nunca sei essas respostas, vou chutar. E a pessoa acerta todas. É uma tática, funciona, viu? Não foi bem assim, foi assim com a Mila, não foi comigo. Foi com a Mila, agora eu sabia. Suor, lágrimas, sangue. Assim, gente, via de regra é 50%. Ou você acerta ou você erra. Não esquecer que a gente também trapaceia às vezes, né? Mas... Tem isso também. Vai lá. Mas, detalhes, a gente segue Lud pra sua questão difícil, valendo 3 pontos, número 5 ou número 6. Vamos de número 5 agora. Valendo 3 pontinhos. Qual é o nome da linguagem de programação que aparece na lousa durante a aula de Além neste episódio? Puta merda. Letra A, Java. Letra B, C, linguagem C. Ou letra C, COBOL. Eu acho que é Java. Não é Java. Tudo bem, Sinto tudo muito bem, aí. Meus tudo conhecimentos também com linguagem de programação é nulo, tá? Quem fez essa pergunta foi o Felipe. Honestamente, eu nem saberia dizer o que a resposta correta é a letra B, linguagem C. Você não ganhou 3 pontinhos e permanece atrás da Mil. Eu fiquei em dúvida entre essas duas. Em sua defesa, eu tive que dar uma pesquisada pra ver qual era, porque eu suspeitava que era Java por causa do print, mas até aí poderia ser Portugal. E aí o fórum de discussão mostrou que era a linguagem C. Então é debatível. É uma questão debatível essa. Claro que não, porra. Eu que não sabia. Milk, vamos lá, pra não estender aí a manga do Lud. Questão 6, difícil, valendo 6 pontos. 6 pontos? Não, valendo 3 pontos. Olha a ladroagem. Isso, já tá roubando. Bandido. Falou 6 pontos, é a primeira, hein? É a primeira. Em que ano foi criado o domínio .jp? Alternativa A, 1985. Alternativa B, 1987. Ou alternativa C, 1989. Vou chutar A. Infelizmente não foi dessa vez que você conseguiu, mas continue tentando. A alternativa correta é 1989, é o ano de criação do domínio .jp. E com isso terminamos aí a nossa primeira edição do Canchou do Bilhão, da 9ª temporada deste podcast que vos fala, com um placar que é 2 pontos para Milk, 1 ponto para Lud. Estamos apenas no começo, vamos ver como essa competição se acirra nos próximos episódios. E aí, conseguiu? Deixa eu esquentar meus dedos antes de qualquer coisa. Vamos lá, você sabe que eu tô ansioso. Já tem 5 meses que eu tô querendo essa peça. Toma aqui. Deu um trabalho danado pegar isso aqui, viu? Essa bateria tava no fundo de um depósito cheio de maluco armado. Eu nem sei direito se tem carga nela. É agora que a gente descobre. Como você tá? Ney? Oi. Eu fiz uma pergunta. Tô bem, sei lá, eu quero resolver isso logo.
É que desde então você não falou nada. Eu tenho o que pra falar, Felipe? Tem 5 meses desde que aquela coisa saiu de mim. E foi tudo pro caralho. Toda a nossa sociedade ruiu em 2 dias, porque aparentemente ficar sem Wi-Fi é a mesma coisa que guerra nuclear. Mas você tá aí tentando religar esse computador vagabundo, né? E daí? Eu pelo menos sigo o Canchou nas redes sociais em @canshowpodcast. E ainda tento dar uma moral pra eles em apoia.se/canshowpodcast, porque além de participar do grupo secreto, vai que eu ganho algum dos sorteios da temporada, não é mesmo? Então não se esqueça de ver o próximo episódio de LEM, não importa em que rede, porque nós estaremos lá. Este podcast foi editado por Nate Clayman.